assim, a Sheila, falar dela, ela foi o principal personagem, assim, de uma geração vitoriosa, né? Foi complementada pelas torres, né? Que o Brasil não tinha grandes centrais, depois que entraram, um conjunto de ponteiros espetaculares também, e ela foi a jogadora icônica, assim, a jogadora de definição, porque o Brasil nunca teve, a gente já debateu isso aqui, uma jogadora assim, tipo Boscovite, bola só para ela, bola só para ela. Mas ela sempre foi uma jogadora de muita técnica, não só força, né? Uma jogadora elegante de ver assim, o jogo dela, bonito de ver, né? E a gente fica assim, é mais uma perda porque a gente não tem nada comparado a ela, assim, você procura aí, não vamos ter, não sei quando vamos ter. E eu também assim fiquei meio melancólico ela despedir dos Estados Unidos, né? Assim, tudo bem, ela foi ganhar uma grana, mas eu acho que a gente tem que fazer que o vôlei, a CBB, sei lá, ou Minas, que o Minas ainda, CBB, a gente não sabe nada que está dentro daquela cabecinha lá, né? Não sabe o que vai sair. Então, o Minas, fazer uma festa, fazer uma coisa digna aí, nessa temporada eu acho meio complicado, né? Não sei, tá tudo corrido, né? Mas quando começar a próxima Superliga, de repente fazer um jogo ou alguma coisa para homenageá-la aqui em território brasileiro, né? A gente sabe que os grandes, os maiores momentos da Sheila mesmo foram fora do Brasil, né? Ela sempre teve esse desafio, ela saiu novinha lá para a Itália, né? Não quiseram deixar, ela foi na marra e ela trilhou um caminho de amadurecimento que ela cresceu muito lá. A jogadora da geração dela é o símbolo, né? Cada geração você pega a gente pode dizer que teve a geração da Isabel, que era um símbolo, depois teve a Ana Moser, a Fernanda Venturini abaixo um pouco, e agora a Sheila, né? A gente está com um espaço vazio agora, a gente não tem, talvez a Gabizinha que vai ser essa jogadora aí que vai levantar o estandarte aí da nossa seleção. Mas é uma jogadora que deixou, sempre foi, as informações que a gente tem, sempre foi uma menina centrada, de bom caráter, batalhadora, sempre gostou de jogar pela seleção, sempre se doou. Então, tudo de bom para ela. Teve as filhinhas dela, ela não foi naquele Mundial porque ela estava naquele processo, acho que de recuperação de gravidez ou alguma coisa, né, 2018. Mas ela deixou um legado muito bonito, está nas principais histórias do vôlei feminino, o nome dela está escrito lá, ninguém vai tirar isso dela, jamais. Então, só temos que agradecê-la pelo que ela fez aí. Ela não precisa ficar chateada, tem aquela vacância da profissão, né? A pessoa, às vezes, quando para de jogar, mas ela é uma pessoa que está sempre mais alta estima aí dos torcedores, dos fãs de vôlei. Obrigada, Marco. Márcia, eu ainda estou aguardando uma homenagem no Brasil à altura da Sheila, que fiquei impressionada com o que o Rachão fez. Márcia, Estados Unidos, né? O marketing deles é outro nível. Marisa, Sheila é daquelas jogadoras que deveria ser guardada no formol, pois outra não vai aparecer. Super inteligente. O match, Sheila era craque, a lenda se consagrou ali em Londres. Sinto tanta falta de uma oposta decisiva. Vamos ouvir o Frederico? Frederico, Minas tenista. Qual para você, um torcedor minas tenista, e como que fica o coraçãozinho, como que ficou quando a Sheila anunciou a retirada oficial das quadras? Fica apertado o coração, né? Porque eu sou daquela geração que assistiu, foi na Arena Minas para assistir a Sheila jogando pelo MRV Minas, né? Eu lembro da Sheila novinha entrando nas inversões, né? E a Sheila ali já mostrava um certo potencial, né? Foi campeã lá na 2001, 2002, né? E por tudo que ela fez na carreira, né? Por essa identificação que ela tem com o Minas, não só com o Minas, mas com o voleibol brasileiro, tudo que ela construiu, né? Essa carreira vitoriosa, a gente fica com o coração apertado de ver uma jogadora chegando no final da carreira, né? Mas acho que como a gente tem no futebol, né? A gente tem
espalhados pelo Brasil, alguns memoriais, né, museus, né, como a gente tem aqui em Belo Horizonte, tem em São Paulo. Acho que a gente poderia pensar num projeto de memorial do voleibol, né, até para que as próximas gerações, né, entendam qual foi o papel da Sheila no voleibol brasileiro e mundial, da Sheila, da Fofão, da Ana Moza, da Fernanda Venturini, da Isabel, da Ana Flávia, da Leila, né, que também foi um ícone do Minas, né, que a gente possa, acho que a gente deveria pensar, né, deveria pensar nisso, né, porque daqui a alguns anos, daqui a 10, 20 anos, puxa, quem foi a Sheila, né? Mas eu ouvi falar de uma jogadora chamada Sheila. O que ela representou para o voleibol brasileiro? Eu sei que tem internet, né? Mas poder ir fisicamente no memorial, no museu, ver as fotos, né? Ver vídeos, como a gente tem no futebol hoje, né? Acho que a gente poderia pensar nisso, né? Como a NBA faz, né? A NBA, por exemplo, agora está comemorando 75 anos de liga, né? E tem várias atividades, né? Para relembrar a memória da NBA, os grandes jogadores que passaram por lá. Acho que falta muito isso no Brasil, né? A gente perde a nossa memória, né? Eu fico preocupado com isso, né? Porque vários jogadores que fizeram história no voleibol e hoje estão meio que esquecidos, né? A gente não pode deixar isso acontecer com uma Sheila, né? Então, é uma reflexão que eu sempre faço, né? Acho que a É, CBV deveria pensar nisso, é um né? problema que, infelizmente, Frederico, não é só do vôlei, não. O brasileiro não cultiva a sua história, não reverencia aí os seus grandes ídolos, né, os seus grandes personagens da história. Francisco, a Sheila é uma jogadora para sempre lembrada por nós. Sheila, muito rainha, Marcos Martins, amo. Garçonete, Sheila tinha um golpe de ataque muito rápido. As meninas atualmente demoram demais no movimento de ataque. Não tem como falar da seleção sem citar a Sheila. Não teríamos os ouros sem ela. Júlio, para você, tirando aquele jogo de Londres, tá? Porque todo mundo citaria esse jogo de Londres. Qual foi o grande jogo da Sheila com a camisa verde e amarela? Opa, você está mutado, Júlio, só um minutinho. Voltei. Tá me ouvindo agora? Tá, né? Assim, lembrar da Sheila na seleção, eu concordo com o que o amigo falou aqui em cima. Como é seu nome? Desculpa. Frederico. Frederico Frederico, Fred. concordo. Os nossos esportistas tendem a ser esquecidos, infelizmente, porque o nosso Brasil não valoriza tanto. Mas, assim, graças a Deus, hoje em dia a gente ainda lembra de jogadoras que há muito tempo deixaram a seleção. Todo mundo sabe quem é a Ana Moser, todo mundo sabe quem é a Ana Flávia, quem é a Ana Paula, quem é a Virna, quem é a Leila. E Sheila, nessa época que ela foi rainha absoluta, inigualável na nossa seleção, com o advento da internet, isso está guardado para sempre. Não vai esvanecer, não vai sumir. Assim, a carreira dela vitoriosa, porque ela ganhou tudo, só faltou o campeonato mundial de seleções, mas ela ganhou de clubes. E jogadora maravilhosa. E eu tô ansioso, assim. É, é uma passagem, é uma passagem dela de grande jogadora agora, que ela vai para os bastidores. Eu acho que ela vai virar técnica. Imagina a gente tendo Sheila como técnica e por ser um nome tão forte. Imagina a Sheila sendo técnica da seleção feminina. Ia ser maravilhoso. Experiência de sobra. Ela está estudando, ela já está trabalhando com a comissão técnica do Minas, que é maravilhosa. Muitos anos jogando com o Zé Roberto, o Papa do vôlei, junto com o Bernardo. Então, a gente só tem que torcer que ela tomou a decisão dela bem acertada. A CBV vai promover um jogo de despedida para a Cheira das Estrelas, como fez com o Fofão. Espero que seja uma coisa grandiosa e que valorize todo o suor e os anos dedicados à nossa seleção, que nos trouxe tantas alegrias, nos trouxe tanta tristeza às vezes, mas assim, sempre amando o voleibol. Então, vamos dobrar o joelho para a Sheila, bater palma e vamos esperar o próximo passo dela, que ela vem para ser técnica.
Tomara, né, Júlia? A Sheila que chegou a declarar em entrevistas que ela tinha vontade de fazer engenharia, seguir a carreira de engenheira. Depois ela acabou indo aí para esse caminho de trainee, né? Participando desse programa de trainee do Minas Tênis Clube. E nessa temporada, antes de ela partir para a Liga dos Estados Unidos, ela estava trabalhando na comissão técnica do Nicola Negro. Priscila Gomes, Sheila falou em um space que a Keila Monagemi, que é a gestora do time, estava convencendo a fazer um jogo de despedida, mas que ela não prometia. Bom, a Sheila também tem que se sentir confortável com tudo isso. Danilo, Sheila foi a melhor de todos os tempos no voleibol feminino, assim como Paulo e Hortência foram as tops do basquete feminino, e Alexandra e Duda Morim no handball feminino. Deixa eu só ler a mensagem da Maristela. A Federação Internacional também deveria fazer jogos de despedida e homenagens para quando lendas como a Sheila se aposentarem. A Federação Internacional tinha, Maristela, não sei se você lembra, um programa que chamava Heroes, e a Sheila era uma das Heroes, né, junto com a Gamova, tinha a Kim, a italiana, quem? A Jolly, tinha lá, não, acho que a Larson não, a Larson não é dessa geração, eu acho que tinha a Jolly, a americana, eu não lembro quem que era a americana Heroes, mas eles traziam aí os grandes nomes do voleibol mundial, o Murilo, que era o grande nome do Brasil na época, o Giba, eram os heroes daí da Federação Internacional, e eles faziam eventos pelo mundo. Mas essas homenagens talvez eles pudessem fazer antes de um jogo da Liga das Nações, em algum país. Agora, eles fazerem um jogo festivo, eu não sei se eles fariam, não. Acho que quem tem que fazer é a confederação do país, assim, ó, algo mais regional. Vanessa, mas rapidinho. Aguardando ano que vem a Sheila no Hall da Fama, né? Porque não tem como não. Vamos esperar, né? Vamos esperar, merece demais. Para fechar, então, aqui as mensagens. Aldo, Sheila realmente foi uma das maiores atletas brasileiras, está na mesma prateleira de Isabel, Ana Moser, Fofão e Sheila, né? Não nessa ordem, pois o talento delas é único. Romário, queria saber de você, como torcedor do Sesc, o que você mais curtiu aí da passagem da Sheila pelo time do Rio? Ela que ficou 2 temporadas, né? Ganhou Superliga. Era aquele time que tinha Fofão, tinha Mari, tinha Jussiele, Valesquinha. Era um timaço, é uma das melhores formações da história do Sesc. A Sheila jogou no Sesc nos tempos de glória, né? Tanto que quando ela decidiu ir pro Osasco, né? Foi o maior away, né? Assim, na época todo mundo conversava, vai estar indo pro Osasco e tal. E ela participou daquela geração que tinha grandes, né? Que eu acho que uma das principais características da Sheila foi isso, né? Se destacar entre as melhores. Porque às vezes tem aquele jogador que participa ali e você é só mais um, né? Ela poderia ser só mais uma no tanto de estrelas que a gente tinha, por exemplo, na seleção de 2008, que se a gente pegar, quase todos ali eram as melhores em suas posições no mundo, né? Pelo menos, se não era a melhor, estava no top 3. E a Sheila era uma das melhores na época também, né? Então, assim, ela não era só mais uma naquela seleção de 2008. Ela era a Sheila, né? Então, assim, e disputando ali com a Gamova, na época, as duas, tinha o título de melhor oposta, né? Então, assim, eu acho que essa é uma grande característica da Sheila, né? Ela nunca foi só mais uma, e ela nunca se permitia ser só mais uma, né? A gente sempre via a Sheila sempre se dedicando para ser a melhor, né? Que às vezes o pessoal confunde, né? Que é ganância, não é ganância, é você querer estar ali naquele espaço, né? Que necessariamente você talvez não seja o melhor, mas por você tentar ser o melhor, você sempre está lá entre os melhores. E a Sheila sempre estava tentando, e isso fez com que ela fosse, né, a melhor. E a gente sempre vai lembrar da Sheila, né? E eu até vi alguns comentários do pessoal falando que lá no Rachão da Laço teve essa homenagem. Eu acho que isso parte muito da diferença como eles veem o esporte, como o esporte é visto ainda no Brasil, uma diferença. Teve gente até que falou bem assim, o país que a Sheila ganhou 2 medalhas olímpicas, né? Que foram as 2 finais contra os Estados Unidos, estão homenageando a Sheila, mas eu acho que isso vai muito da importância que é o esporte, né? Não é só o resultado em si, que é tanto que a gente questiona muito isso do Brasil, às vezes, por exemplo, a seleção masculina que foi disputar o bronze no vôlei, e parecia que, assim, era um bronze, né? E a seleção não tinha entrado como entraria em uma final.
Então, assim, e quando a gente vê as seleções americanas, geralmente eles entram tanto para disputar um bronze, com a postura que eles entrariam para disputar um ouro, né? Porque é a questão de cultural em relação à valorização do esporte. Eu acho que isso ainda falta muito no Brasil. E é um reflexo dessa falta de reconhecimento com a Sheila, né? Principalmente da CBV, que só postou um vídeo de 30 segundos depois que muita gente ficou questionando, né? Como é que lá nos Estados Unidos faz uma homenagem tão linda para Sheila e aqui a Confederação Brasileira não faz nada. Aí depois postaram um vídeo de 30 segundos que, assim, até um desrespeito com a Sheila, né? Por tudo que ela representou. Eu acho que poderia fazer alguma coisa na etapa da Vienel que vai acontecer no Brasil, né? Tentar trazer a Sheila ali para fazer alguma homenagem, né? Porque eu acho muito difícil a Federação Internacional fazer alguma coisa, porque, assim, cada país tem sua estrela, né? Então, poderia começar a se questionar outros países, né? Ah, é porque a gente não está tendo a mesma tipo de tratamento, né? Então, acho que parte mais da CBV mesmo, fazer homenagem para Sheila. A Val também vai se aposentar, né, no final da temporada, então, assim, seria uma chance de homenagear essas duas grandes atletas que nós tivemos, né? Então, assim, já pegava as duas, tentava homenagear aí depois da Superliga, né? Nessa fase da Vienel, já que vai ter uma audiência maior, vai ter mais pessoas assistindo, porque é a seleção brasileira, né? Então, acho que falta muito isso da CBV, né? Valorizar esses atletas, né? Eu também não lembro quando o Dante se aposentou, se a CBV fez alguma coisa na época. Então, assim, acho que falta esse reconhecimento, né? Para essas pessoas que se dedicam tanto, se sacrificam tanto, né? Porque a gente glamoriza muito a vida de atleta, mas a gente esquece que também tem muitos sacrifícios, né? Então, assim, eu acho que tem que valorizar isso desses atletas, né? E a Sheila foi um reflexo dessa geração que se sacrificou e se dava 100%, 200% na quadra, né? Então, acho que é muito importante valorizar para não deixar passar, né? Assim, toda essa dedicação que essas pessoas tiveram pelo nosso esporte. Acho que das homenagens recentes, Romário, das iniciativas recentes que eu lembro, a que eu mais gostei foi a da Fofão, né, que jogou lá no Lauro Gomes contra as amigas. Eu lembro que a própria Sheila participou jogando com a camisa do Pêssaro, cada uma jogou com a camisa do seu time que defendia naquela ocasião. Eu estava naquele jogo, a gente levou a nossa loja, foi o primeiro evento que a gente fez assim num ginásio. Foi no Lauro Gomes, na despedida da Fofão, foi muito, muito legal, passou na TV, foi um evento que foi coordenado pela mesma agência de marketing que cuida do Vôlei Renata, cuidou aí do Country Club Valinhos, MS Sports. Lembro também que o Osasco fez uma homenagem bonita, né, para Carol Buquerque na despedida dela das quadras, mas tirando isso, quais outros? Recentemente o Goiás aí fez uma homenagem dentro de quadra para o Vini Mendes, que também se despediu, se aposentou nessa temporada, mas tirando isso, quais outros eventos que a gente tem? Pouquíssimos, no máximo uma postagenzinha numa rede social. Teve o Marco Nasser, que tem uma memória boa. Marco, teve alguma homenagem que a CBV fez para a seleção de Pequim ou foi a de Londres? Você lembra disso? Em alguma etapa de Grand Prix que elas entraram, acho que foi no Maracanãzinho. Vocês lembram disso, gente? Não, eu lembro, acho que foi a de Pequim, né? Que elas entraram no intervalo. Entraram com a camisa no intervalo. Não, mas aquele negócio assim... Desculpa, sim, mas assim, tipo, se tá tendo um outro evento, entra ali e faz um... No intervalo, você vai lá, vai receber uma plaquinha. Vai lá, cena, fala que ganhou e tal, assim, aí a torcida grita e tal, mas assim, não, deixar o Romário terminar, desculpa aí. E teve o jogo do Serginho, né? Teve do Serginho. O jogo do Serginho. Ali ele foi casado com a inauguração do centro dele de treinamento aqui em São Paulo. Mas, assim, quantos grandes campeões já não se despediram das quadras e quantas ações foram feitas? A gente consegue contar na palma de uma mão aqui as ações que foram feitas. Márcia, a despedida da Fofão foi ela que organizou, partiu dela aquele jogo e não da CBV, infelizmente. Isso, Márcia, foi essa agência de marketing aí que organizou junto com a Fofão. Foi muito, muito legal mesmo a iniciativa.